Continuando a nossa aula de planejamento de receitas, para prever as vendas, nós precisamos de dados externos e dados internos da empresa. Então, o que são os dados externos? Bom, a gente acabou de ler um slide que tratava sobre as premissas, então algumas informações são repetidas, mas aqui está mais objetivamente relacionado à projeção de venda. Então nós precisamos saber se a população está crescendo. Vejam, Florianópolis, Santa Catarina, é um estado que cresce acima da média nacional, Florianópolis sobretudo, né? E isso, se a minha empresa funciona em Florianópolis, é uma informação super relevante para eu projetar minhas vendas, né? A população aumentando, é natural que a demanda por serviços e produtos e bens aumente também, né? Então isso é uma informação super legal para ser usado no orçamento de vendas. Comportamento do PIB, a gente já, crescimento ou retração, políticas econômicas do governo central, comportamento do comércio exterior, níveis de renda da população, situação dos mercados concorrentes, produtos substitutos, né? São aspectos que eu devo considerar no processo orçamentário, porque eles podem afetar, né, o meu orçamento, quanto que eu espero vender, né? Agora, recentemente, eu escutei uma explicação de que as peças de motocicletas tinham aumentado muito, assim como o valor das motocicletas. E que a peça original da Honda, uma determinada peça, que era kit de relação, se não me engano, estava R$2.000, enquanto que produtos concorrentes eram vendidos a R$500, 300, R$500, né? Então, é um pouco difícil para uma empresa considerar a perspectiva de aumentar bastante o preço se tem um produto concorrente com preço bem mais baixo. Acaba afetando. A outra situação é um produto substituto, né? Por exemplo, manteiga e margarina. Outro exemplo, né? Se a margarina subisse muito, ou a manteiga subir muito, se bem que a manteiga e margarina já foi bastante no passado, hoje em dia as pessoas optam, né? Muita gente nem come margarina, né? Mas então a manteiga não pode subir tanto assim de preço. Outro exemplo, pão de trigo, né? Trigo é importado, aumentou muito o preço, as pessoas podem comprar pão de aipim, pão de milho, né? Então existe outra coisa, tapioca, né? Sei lá. Enfim, dados internos também ajudam a empresa a prever vendas. Então informações contábeis, né? Estatísticas internas de volumes de vendas passadas. Se a empresa tem um certo tempo de existência e opera num mercado de baixo risco operacional, quem lembra dessa explicação nas outras disciplinas, né? Por exemplo, uma padaria. A padaria tem a característica das vendas, em geral, não oscilarem tanto em função de expansões ou depressões econômicas, né? Porque as pessoas continuam comprando pão. Estou dando um exemplo, o supermercado é parecido. Então, o que significa isso? Que as oscilações de venda da padaria é relativamente pequena. Nessa situação, se você tem uma história passada, lá pelo menos uns 5 anos, você consegue fazer a projeção com técnicas estatísticas, né? A capacidade produtiva e produtividade, que é um aspecto que a gente já colocou aqui. Perspectivas de investimentos internos, também já foi citado. Opinião dos vendedores, gerentes e dos franqueados. Bom, isso não foi falado, mas isso é super importante. Seria uma premissa importantíssima. A empresa, quando faz projeção de vendas, muitas empresas consideram as opiniões de vendedores, as opiniões de gerentes e de franqueados, por exemplo, né? Logo mais a gente vai mostrar uma pesquisa que comprova isso, está no livro do Elst, a gente já vai mostrar aqui. Então, os dados internos e externos inseridos em modelos e técnicas de previsão proporcionam a possibilidade da previsão da demanda por bens e serviços e via de consequência da receita. Atenção, estamos explicando
um conteúdo técnico e científico. Não se faz projeção de vendas no que eu acho, no que eu espero, no que eu quero. Não se faz assim. Se faz com base em técnicas científicas, matemáticas, estatísticas, e é assim que o professor está contribuindo com o seu conhecimento. É muito comum, como causa de quebras de empresa, micro e pequenas empresas, a fragilidade ou falta ou má planejamento. Aí você já pensou, planejou errado, achou que ia vender mais do que na verdade vendeu. É bem comum. Segunda causa é falta de capital de giro. Qual é a razão da falta de capital de giro? Achou que ia vender tanto e não vendeu tanto, vendeu menos. Quando eu oriento meus alunos nas monografias, e a gente quer fazer um projeto de uma empresa, um projeto de um negócio, implantação, e como é novo, não tem história passada, é difícil se ter uma técnica mais aproximada do que se espera vender, ou seja, é difícil ter essa informação. Muitas vezes, quando vai montar um negócio muito novo, é difícil ter essa informação, né? Colocação no mercado, a pessoa não conhece, é muito comum isso. A minha sugestão sempre é colocar como meta do primeiro, do segundo, terceiro ano, alcançar o ponto de equilíbrio da empresa. Ponto de equilíbrio é um assunto que a gente estuda, a gente sabe calcular, e aí, com base nesse ponto de equilíbrio, vamos batalhar para chegar no ponto de equilíbrio. Depois do ponto de equilíbrio, a gente já tem história, já tem condição de fazer as projeções mais adequadas. Bom, a partir do nível da demanda, estima-se os recursos necessários, despesas, custos de investimento. Então tem esse esqueminha aqui, relativamente fácil de entender, né? A gente tem dados externos, dados internos, dados externos, internos. Inserimos esses dados, os máximos que a gente conseguir, nas técnicas de previsão. Nós vamos estudar logo, existem técnicas de previsão com abordagem qualitativa e técnicas com abordagem quantitativas, e não há nenhuma dessas duas é superior à outra. E a gente, com base nessas técnicas, a gente prevê a demanda aqui, né? E em função da demanda, ou seja, do nível de venda, a gente faz os orçamentos necessários, nível de produção, de bens e serviços, os gastos, as despesas. Então, é parecido com esse fluxograma demonstrado no livro do Sobansky, só que é de uma forma um pouco diferente, né? Só para você talvez entender de uma forma mais fácil. E o que são essas técnicas de previsão, né? Aqui eu usei 2 livros, né? O livro do Sobansky, que é um exercício programado de orçamento, ele tem um apêndice, acho que é o apêndice C, que ele tem uma série de técnicas de previsão, né? Esse apêndice é interessante para a gente, quem quiser se aprofundar, entender um pouquinho melhor. Tem um monte de técnicas, eu separei aquelas que nós usaremos, que são mais usadas, né? Que nós abordaremos aqui na disciplina. Então nós temos, e o outro livro é o livro do Padovese, né, um livro novo aí de Introdução à Administração Financeira, tem algumas informações interessantes ali. Então nós temos técnicas quantitativas, também chamadas de técnicas estatísticas, né, matemáticas estatísticas. Por exemplo, eu posso simplesmente fazer uma média, e em função da média eu faço a projeção. Ou eu posso fazer uma média móvel, coisas que a gente estuda em estatística. Eu posso fazer a média simples, a média móvel, e ainda ajustá-las com tendência e sazonalidade, né? Tendência, aquela tendência de crescimento, de decrescimento, de estabilização, e considerando aspectos de ciclo econômico, estamos num ciclo de baixa ainda não estamos em ciclo de alta, e sazonalidade, né? Quem trabalha com turismo sabe que nos meses de verão aqui em Florianópolis, a gente tem mais fluxo econômico para quase todo tipo de negócio, né? Existe uma técnica também chamada regressão linear, que está associada à anterior, que é você, em função das vendas, como está aqui um monte de pontinho, né? Você transforma esses pontinhos todos em uma reta,
ou uma linha, na verdade, né? Aqui é uma reta, mas pode ser uma linha com outra característica. E em função dessa linha, nesse caso é uma linha, uma equação do primeiro grau, você consegue projetar as vendas para os períodos seguintes, em função dessa álgebra que nasce aqui, né? Você pode ter situações, comportamentos de venda, aqui, né? Aqui é o comportamento de venda, né? Que elas não são linear, ou não são reta, elas são uma hipérbole, elas são uma parábola, e em função dessa realidade, você tem que usar um outro tipo de fórmula para fazer a sua projeção de vendas. É natural que empresas, quando iniciam, elas dão uma explosão de vendas, crescem mais do que a reta, né? Do que uma reta. E depois de um tempo, o crescimento, depois que elas amadurecem, o crescimento se torna mais lento, uma hipérbole invertida, né? Então, dependendo do momento da empresa, é interessante reduzir aqueles dados estatísticos a algum tipo de equação bem específica. A gente, nessa disciplina, não vai fazer esses cálculos. A gente vai usar o Excel para fazer esses cálculos, tá? Depois o professor vai mostrar como. Nós temos também a possibilidade de correlacionar o crescimento do PIB com o setor, né? A cada vez que o PIB cresce 5%, a construção civil cresce 8%. Então, existe um multiplicador entre um e outro. Então, a gente pode usar esse multiplicador para fazer a projeção da minha empresa, que, por exemplo, é uma empresa de materiais de construção. Não é? Então, a gente poderia usar um indicador desse tipo. Bom, esses são exemplos de técnicas quantitativas. São as únicas, professor? Não, tem várias outras, né? Mas esses são os principais aqui que a gente trouxe para essa exposição. Técnicas qualitativas. As técnicas qualitativas... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. A técnica qualitativa, ela está embasada em opinião de pessoas. Ela nasce de opinião de pessoa, né? Então nós temos a pesquisa de mercado. Eu já vi autor dizer que pesquisa de mercado é técnica quantitativa, não sei como, né? Alguns autores, eu uso esse pesquisa de mercado, uma técnica qualitativa. Você pergunta para as pessoas quanto ela estaria disposta a gastar, se ela compraria determinado produto, onde é que ela vai para comprar tal item, se ela frequenta bar, né? Você faz esse tipo de pergunta para ter uma estimativa das vendas. Você tem uma outra técnica chamada projeção de cenários, né? Projeção de cenário. Um cenário otimista, um cenário pessimista e um mais provável. Também usam o termo otimista, pessimista e não é mais provável, é otimista, pessimista e esqueci. Mas eu acho que é mais provável mesmo, né, o que se usa. E em função desse cenário, você atribui percentagens de expectativa de acontecer. Eu acho que o cenário otimista tem 20% de chance de acontecer. O cenário pessimista tem 10% de chance de acontecer. E o mais provável, 70%. Né? Você tem painel de consenso, um grupo de pessoas se reunindo para chegar a um consenso, né? É óbvio que não é um grupo de pessoas qualquer, né? É um grupo de pessoas, né, com uma condição de discutir sobre aquele tema, sobre aquela perspectiva de venda. Existe a técnica de brainstorm, né, que é aquela toró de opinião, né, de palpite, cada um dá uma opinião, embora essa técnica seja assim, um monte de vendedor, né, vai surgir ideias absurdas, mas dentro daquelas todas as ideias, algumas são ideias boas que acabam dando certo, né? Então, uma técnica qualitativa que ajuda a fazer a previsão de venda. Continuamos no próximo vídeo.